O programa Rafael Abud de Violência Zero, a hora do basta, tem hoje uma importante informação para você. Eu estava vindo para o estúdio para fazer uma gravação de uma entrevista maravilhosa com o Hussein, que está aqui já, daqui a pouco nós vamos colocar no ar. No metrô, uma pessoa entrou no metrô e começou a fazer um pronunciamento pedindo uma ajuda financeira. E contou um pouco da história dele. E conforme ele falava, me chamou muita atenção, porque ele não tinha um erro de português, tinha uma linguagem que era assim, diferente de uma linguagem popular de um morador de rua. Ele foi uma pessoa que ocupou um cargo militar importante, viajou para os Estados Unidos com o presidente da República no avião oficial, e a vida dele teve uma fase que virou de cabeça para baixo, e hoje ele está em situação de rua. Existem pessoas que têm histórias assim, bastante significativas e que perderam a referência e estão em situação de rua. Hussein, muito prazer ter você conosco. Prazer é meu, Rafael. Obrigado pelo convite. É uma honra poder participar do seu programa e poder falar dessa questão tão grave na sociedade brasileira, e não só no Brasil, mas no mundo, que é a questão da violência. A gente estava conversando nos bastidores e você, quando eu comentei essa história, você falou isso daí é bastante frequente e as pessoas tratam a todo mundo como se fossem escórias da sociedade. Isso não é verdade, não é? Na verdade, assim, Rafael, eu escrevi um livro em que eu falo sobre a vida de pessoas que vivem em vulnerabilidade. Esse livro, ele nasceu muitos anos atrás, foram 23 anos de pesquisa, eu comecei em 1987, perambulando pelas ruas principais, ruas do centro de São Paulo e outros lugares mais dessa grande São Paulo. E conversando com pessoas que vivem em vulnerabilidade, travestis, prostitutas, traficantes, usuários de crack, inclusive, fiquei muito tempo dentro da Cracolândia para conhecer a vida dessas pessoas, ambulantes de maneira geral, e nesses andares todos que eu fiz, de memória, eu fui guardando tudo isso e um dia eu resolvi, depois de 23 anos pesquisando a vida dessas pessoas, eu resolvi escrever sobre elas. Eu fiz um apanhado de milhares de histórias que eu vi no decorrer desses anos todos, para entender a vida dessas pessoas que estão na calçada e que a sociedade passa por elas e não quer ver. E com isso eu pude compilar dentro de um livro que se chama As Ruas por que Passei, as histórias de vida dessas pessoas. E na maioria das vezes você vai ouvir essas histórias e você se depara com pessoas que estão na rua não porque querem. São pessoas que são levadas à rua por uma série de razões. Cada um tem a sua história. Você encontra pessoas que foram abandonadas pela família, você encontra pessoas que foram traídas, você encontra pessoas que estão em depressão, decepção amorosa, né? Decepção amorosa, pessoas que simplesmente perderam o emprego, perderam a condição de sobrevivência digna e acabam indo para a rua tentando encontrar um meio de sobreviver. São pessoas que estão em meio ao luxo, mas vivem do lixo. E são pessoas que a sociedade não quer enxergar como indivíduo, como sujeito, que fazem parte de um IDH, que fazem parte do censo, porque elas existem, mas infelizmente a sociedade não quer enxergar essas pessoas. É porque dependendo da experiência de vida ou do choque que houve num dado momento na vida da pessoa, ela perde a referência, ela não quer mais continuar vivo e a vida passa a ser um peso, e ela desiste de tudo, chuta o pau da barraca e vai para a rua e fica no Deus dará. E, de repente, acontece da gente ter um encontro com uma pessoa dessa. Eu já encontrei várias pessoas com uma história de vida assim, é inacreditável, mas é real, né? Por isso que a gente está assim, dando bastante prestígio para uma pessoa como você, que fez um trabalho de pesquisa fundamentado, que tem um interesse, que isso daí não é para exaltar só o autor do livro, mas para ver que tem gente que conhece o problema a fundo. E não dá para fazer um trabalho sem conhecer o problema a fundo, porque generalizadamente não dá para a gente fazer alguma coisa que atenda a todo mundo e não dá para julgar todo mundo pela mesma causa, não é? Na verdade, a sociedade, ela enxerga essas pessoas que estão em vulnerabilidade como sujeitos inanimados, praticamente. É como Não se existe, eles não né? existissem. E essas pessoas, elas contribuem de alguma maneira com a sociedade, porque é um descaso social. O meu livro
como dito pelo próprio editor, ele é uma narrativa romântica de uma realidade de vida nua e crua. Sim. E dentro do livro eu falo da vida dessas pessoas e mostro que essas pessoas, antes de serem usuários de crack, pessoas que vivem da prostituição ou mesmo pessoas que vivem na criminalidade, essas pessoas só estão ali porque a sociedade é um grande descaso em relação a a esse universo em que eles vivem. Então são pessoas que acabam gritando para a sociedade que querem socorro, que querem atendimento. Aí vem direitos humanos e diz, não, eles têm direito de viver nas ruas. Não, não têm direito de viver nas ruas. Eles têm direito de ser dignos, de ter tratamento, claro, de terem moradia, de terem alimentação, de terem trabalho. Então o livro, na verdade, é uma denúncia social em que eu critico tanto o governo federal quanto estadual, municipal, e critico a sociedade em si. Porque se cada integrante da sociedade, fizer a sua parte para dar, de alguma maneira, um atendimento, uma assistência a essas pessoas, se elas forem assistidas pela sociedade como um todo, esse universo muda. A gente perambula pelo centro de São Paulo, que é uma cidade lindíssima, uma das maiores do mundo, e que tem uma riqueza única e que simplesmente permite com que as pessoas fiquem jogadas nas calçadas. E elas não são lixos, são pessoas que precisam de uma assistência, seja hospitalar, psicológica, de amparo familiar, de dignidade para morar, para vestir, para comer, para trabalhar, enfim. A sociedade precisa abrir os olhos, Rafael, e entender que essas pessoas, elas estão ali só por uma razão, porque de alguma maneira foram abandonadas pela sociedade essa que as cerca, mas não querem enxergar essas pessoas. Olha, eu já tive experiência de encontrar pessoas que eu parando para conversar descobri coisas incríveis. Jogador de futebol em time e em clubes renomados, professores universitários, pessoas de profissão, graduado, pós-graduado, com mestrado, com doutorado, de repente teve um acontecimento, sofreu um acidente, bateu o carro, morreu todo mundo da família, só sobrou ele. Ele falou, não voltei mais para minha casa, não quero. Na verdade, o vulnerável, ele não brota. O vulnerável, ele é colocado ali. Então, assim, a gente não pode imaginar que essas pessoas, elas brotam da terra. Não, essas pessoas vieram de um seio familiar. Essas pessoas são amadas por alguém. Um dia essas pessoas tiveram a dignidade de viver no seio de uma família, mas infelizmente, por razões ímpares, que a gente muitas vezes nem conhece a razão de cada um, elas acabam parando na rua. E a rua não é lugar de se morar. Então, eu intitulei o livro As Ruas Porque Passei, justamente porque quando passamos pelas ruas, nós temos que entender que as ruas são só para ir e vir, mas não são para ficar. Essas ruas não são moradias. E essas pessoas precisam estar em algum lugar que não a rua. Porque a rua tem violência, a rua tem frio, a rua tem fome, a rua tem descaso, a rua tem agressão, e a rua tem uma das coisas mais graves que eu vejo na sociedade brasileira. Tem falta de amor pelo ser humano que está ali. Isso com uma mais absoluta certeza, porque não há um acolhimento a não ser profissional. O profissional faz uma coisa combinada. Agora, o amor transcende, o amor faz a pessoa sentir que você está tendo um gesto de amor, não é assim? E, na verdade, o que a sociedade precisa entender, né, a todos que estão nos assistindo? Não são ações solidárias que resolvem a vida dessas pessoas. Porque doar cobertor, água, um lanche, uma sopa num dia de frio, enfim, em baixas temperaturas, isso são apenas ações solidárias que você atende momentaneamente o problema. Né? Você precisa de projetos que desenvolvam o que? A transformação, projetos sociais, né, que vão transformar a vida dessas pessoas, oferecer oportunidade para elas. Porque a grande maioria está ali na esperança de ter uma oportunidade. E, infelizmente, os governos, eles acham que, né, essas pessoas não querem a oportunidade de se transformar. Generalizam, claro, né? Generalizam. Claro, há casos e casos. Você pode encontrar um ou outro que tem por princípio viver dessa maneira. Sim. Mas isso é uma minoria, assim, muito significativa, porque não representa toda uma sociedade. Hoje nós temos cerca de 90 mil pessoas morando nas ruas da cidade de São Paulo. Quantas? Cerca de 90 mil pessoas. Então, quer dizer... É uma cidade. É uma cidade. Eu venho de uma cidade do interior que tem 30 mil habitantes, quer dizer, 3 da minha cidade estão aí pelas ruas, sem onde morar, sem o que comer,
sendo rechaçadas pela sociedade e violentadas pela sociedade. Porque não é só violento aquele que comete o crime. Claro. A sociedade é violenta quando ela não atende a essas pessoas. O descaso é uma violência, né? O desprezo. Se a situação que levou a pessoa até lá não for curada e a pessoa não tiver um reencontro de dentro para fora, que é o abraço, que é a oportunidade, que é aquele aconchego para ele ver que existe gente boa no meio daquela multidão que passa e desvia, não é? Com certeza. É exatamente isso. As pessoas precisam entender que elas têm que enxergar, eu sempre digo o seguinte, enxergar além da lente. Né? Elas veem, mas não querem enxergar. E elas precisam enxergar além da lente da realidade. Porque se você se nega a enxergar o outro, você está se negando enquanto ser humano também. Sim. E isso é uma cobrança que a própria natureza fará. Né? A natureza que eu digo é a natureza humana. Porque quando você faz o descaso, quando você pratica o descaso, quando você deixa de olhar para essas pessoas, você está sendo tão violento quanto aquele que realmente pratica um crime. Você percebe? O silêncio ou o descaso ferem mais do que a atitude. Se eu espero um bom dia para quem eu falo bom dia e a pessoa não responde, é uma violência. Porque Exatamente. eu fui educado assim. Eu sou cordial porque não é porque eu quero aparecer, é porque eu não admito passar por uma pessoa e não dar bom dia, boa tarde, boa noite. Os idosos foram educados assim também e respondem. E puxam assunto e começam a trocar ideias sobre alguma coisa atenciosamente de um para o outro, e a gente se entende. Né? E você sabe, Rafael, que você tocou no idoso, né? O que mais me machucou nesses 23 anos de pesquisa, foram 23 pesquisando, 4 anos para escrever, e eu tive de esperar 10 anos, exatos 10 anos depois desse processo de 27 anos para escrever esse livro, 10 anos para publicá-lo. E só consegui graças ao apoio de uma amiga, de uma grande parceira, que é a Luciane Weyland, eu faço sempre questão de evidenciar isso, do Viva Roche, que me apoiou no lançamento desse livro, porque ela ouviu as histórias que eu disse que tinham dentro do meu livro, e ela falou, eu vou te apoiar e nós vamos lançar esse livro. Então você veja, eu sofri uma violência de 10 anos da sociedade, do governo, de empresários, porque não queriam apoiar o lançamento do livro. Eu fico imaginando a angústia, porque o principal você já tinha feito e estava travado dentro do seu peito, e isso você não encontrava a guarida. Mas por quê? Porque a gente vive numa sociedade hoje que quem tem valor, não desmerecendo as pessoas em si, mas quem tem valor hoje são influencers. E eles influenciam em quê? Quando você oferece cultura e que você diz que está fazendo uma denúncia social, empresários, governo e etc. dizem, mas isso não tem interesse. Agora, eles apoiam uma campanha em que se tem influencers para falar um monte de abobrinha, vamos dizer a grande realidade, para aparecer, porque eles dão o quê? Eles monetizam, eles dão visibilidade. Então, quer dizer, a cultura no Brasil, e eu digo isso porque sou ator, sou professor, sou escritor, roteirista, dramaturgo, a cultura no Brasil ela está degringolada, ela está violentada como essas pessoas que estão na rua. Então, o meu livro é sim uma denúncia social, é uma acusação contra o governo, contra a sociedade e contra você, cidadão comum, que se nega a enxergar aquele que está em vulnerabilidade. E receita para evitar dar mais corda para ficar pior a coisa, para começar a mudar, começar a melhorar e não ir de ataque generalizando. Você tem alguma receita? No seu livro você fala? Conta para nós. Na verdade, é o que eu sempre digo. Nas últimas páginas do meu livro, eu faço um acerto de contas com a sociedade. Eu digo o seguinte, a minha parte eu fiz. O meu livro está aqui para denunciar, para dizer como essas pessoas vivem e o que é que elas precisam. Elas precisam de acesso à educação, fundamentalmente. Elas precisam de tratamento médico, psiquiátrico, psicológico e precisam da oportunidade de ter uma moradia digna, trabalho e simplesmente de serem vistas como pessoas. Então, esse é o meu papel enquanto escritor que sou. A minha denúncia é justamente essa, para que o livro dê abertura ou abra a cabeça das pessoas para que reflitam sobre a vida desse tipo de gente e entenda que é gente como a gente. E a partir daí, os projetos sociais, os projetos de transformação. Porque doar coisas é simplesmente ser solidário.
E nós precisamos do quê? De projeto social, que é diferente da solidariedade. É diferente da benemerência também. De atendimento pontual, por causa do frio, por causa de chuva. Não é o atendimento pontual que resolve a vida dessas pessoas. O que resolve a vida dessas pessoas é uma condição digna de sobrevivência. É o que eu sempre falo. O projeto social é aquele que transforma. Então nós precisamos de políticas públicas, né, que essas políticas públicas não precisam só ser públicas no sentido de estatais, do governo, etc. Mas toda a ação de projeto social é uma política pública. Claro. Se você é um empresário, se eu sou um empresário e podemos nos unir e resolver, criar cursos, criar oportunidades, você está fazendo aquilo que é papel do governo, que é uma política pública. Porque nós somos público. A sociedade é pública e ela tem sim que ter a parceria público-privada para investir na transformação dessa sociedade que está marginalizada. Então, ser marginal, o que significa a palavra marginal? É estar à margem de uma sociedade. Não significa que esse cidadão ou essa cidadã que está na rua, idosos e crianças, que foi o que mais me doeu nesses anos todos de pesquisa, porque essas pessoas não podem estar à margem de uma sociedade, elas têm de estar dentro da sociedade, como cidadãs que são e respeitadas como seres humanos em primeiro lugar. Sim. Nós temos que voltar para o período do humanismo, olhar para o homem enquanto homem e não enquanto número. Porque nós estamos aqui como seres vivos, feitos à imagem e semelhança de Deus, para fazer o que Deus faria na vida das pessoas. Com certeza. Somos agentes, somos embaixadores, somos pessoas a serviço daquilo que Ele quer que o mundo seja. O mundo está degringolado porque cada um puxa para o seu lado. Cada um puxa o cobertor para o seu lado e não há abrigo. Nós temos que ser células virais, no bom sentido. Né? Células que contaminam outras células para transformar vidas. Essa é a grande realidade do livro, inclusive. Que conselho você dá para quem está nos assistindo e que, de repente, foi tocado pelo seu depoimento? Eu acredito que, em primeiro lugar, leia o meu livro. Né? Se quiser adquirir o livro, você pode ligar para mim diretamente no meu celular, que é o 11 94779 4332. Você também me permita falar, assista ao meu programa que é ao vivo também na TV Estilo, todas as quartas-feiras às 18 horas. É o programa Conta Caco, pode me procurar nas redes sociais, @conta.caco ou no YouTube, Conta Caco, que você vai poder assistir aos meus programas, entrar em contato comigo e aí sim você participar de um projeto social comigo, que aliás eu quero lançar uma campanha, que inclusive para evidenciar artistas de rua. Eu tenho dentro do meu programa um quadro que se chama Hashtag da Rua, que é para pegar essas pessoas que estão na rua, que são muitos deles artistas, e colocar dentro do programa para que eles possam mostrar o trabalho deles. E aí você empresário, você produtor, você que tem condições de transformar a vida, façamos uma parceria e vamos fazer com que essas pessoas sejam transformadas na sociedade. Claro, vamos sim, conte conosco, nós vamos estar de braços abertos, não é só para fazer entrevista, mas para também discutir planos, ideias, porque a sociedade tem que fazer a sua parte. Não é mais, eu falo nas minhas palestras, nos meus eventos, todo mundo fala, alguém tem que fazer alguma coisa. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Exatamente. Tirar o bumbum da cadeira, que eu chamo de método TBC. Tirar o bumbum da cadeira. Ir lá e ver, sentir, ter ideias e ser um agente de transformação. Quantas pessoas a gente consegue transformar com uma palavra de acolhida? Eu fazendo um trocadilho com o teu TBC, tirar o bumbum da cadeira, aquilo que a bunda não faz mal a ninguém. Não é? Não é? Rosém, se você estiver no metrô ou numa feira de negócios, um monte de gente, passar um cara com uma maquininha dessas chamadas de chupa-cabra e chupar o teu saldo bancário sem você perceber, é violência? Em primeiro lugar, vou te dizer que já me aconteceu isso. Já aconteceu. É violência, claro. E é violência e grave, né? Porque tira o que a gente tem. Pois isso vai acabar hoje, que o meu programa está dando um brinde que é uma carteira laminada que você coloca o seu cartão de banco aqui dentro e não pega o chupa-cabras, e não pega nem na maquininha se você não tirar ele daqui. Então, olha só. Aqui tem os meus dados, meu WhatsApp, que eu faço questão que você me chame no WhatsApp para a gente entrar de parceria do nosso programa com o seu trabalho, porque a violência é também
a ausência de uma manifestação nossa, a gente que tem bastante preparo precisa estar dando bom exemplo. Que, aliás, Rafael, essa sua atitude aqui de criar esse cartão, né, que magnetiza a possibilidade de se roubar, por exemplo, o saldo bancário, isso aqui já é um projeto social. Isso é um projeto transformador, porque você está oferecendo às pessoas segurança. E quando se tem segurança, o que vai acontecer? Aquele que pratica a violência não terá por onde praticar mais a violência. Então, isso daqui não deixa de ser um projeto social. É um prazer estar no seu programa. Violência zero, e isso é maravilhoso. Um abraço a todos da equipe da TV Relacionamento. Grato por você me convidar, estarei sempre à disposição também. E vamos colocar a mão na massa e transformar a sociedade, essa sociedade esquecida, vulnerável, porque são pessoas como você que nos assiste e são pessoas que merecem toda a dignidade humana. Muito obrigado pela sua participação. O programa Rafael Abud de hoje fica por aqui, mas deixe essa semente florescer no seu coração. Pratique o TBC, comece, entre em contato conosco, vamos fazer um mutirão, vamos sair para fazer só o bem, para acontecer o bem. Tem muita gente que fala para mim, eu sempre pensei nisso, mas ninguém me ajuda. Falei, tira o bumbum da cadeira, vem com a gente, vamos fazer alguma coisa. Para de falar que alguém tem que fazer alguma coisa. É isso mesmo, você tem razão. Então, pratique o TBC e vamos junto nessa. Uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que Deus abençoe e prospere a todos nós. Muito obrigado e até a próxima.